Boa noite, alunos. Tudo bem? Mais um dia aqui. Hoje, dando fim ao nosso primeiro bimestre, onde daqui 15 dias a gente começa o segundo bimestre. Digo, daqui 15 dias a gente começa o segundo por aqui, porque, pelo que tudo indica, nós estamos em junho ainda. A gente tem uma informação que talvez as aulas presenciais só voltem em agosto. E a partir de agora, depois de hoje, começarei a dar aula sobre aquilo que nós iríamos estudar mesmo no segundo bimestre. Continuará sendo aulas aí de 35, 40 minutos. E eu espero que alguns de vocês assistam, para que quando a gente entrar de forma presencial, novamente estudando o que está previsto no guia de aprendizagem, a gente possa andar, fluir melhor. Até esse momento a gente estudou democracia e justiça social. Nós estudamos ética, né? Aristóteles, Epicuro, Sócrates. Não falamos de Platão, nós falamos lá de felicidade para Aristóteles, prazer para Epicuro e conhecimento para Sócrates. Tentei para vocês, espero que vocês tenham conseguido diferenciar moral de ética. Tem lá o exemplo do cara do ônibus com a moça grávida ou lactante ou o nenê de colo chega e vai de pé. E lógico, a pessoa, o rapaz que estava sentado no lugar dela não vai ser preso, não vai ser nada, vai ser mal visto. Porque é uma questão ética. A questão ética não envolve penalizações nem crimes, apesar de estar presente em muitos desses. Bom, enfim, espero que vocês estejam todos muito bem. Se não estiverem bem, que fiquem rapidamente, porque a vida deve seguir. A nota da maior parte de vocês foi excelente. Vai ter um conselho, me perdoem, onde a gente vai discutir, né? Os alunos que não acompanharam, os alunos que não fizeram tarefa, os alunos que abandonaram a escola depois que a pandemia começou. Mas eu espero que não seja o caso de vocês. Que tudo corra bem, porque a volta vai ser muito difícil. Porque quem não fez nada vai ter um prazo muito curto para fazer o que quem fez. Quem fez já foi avaliado. Então espero que estejam todos bem. Espero que ninguém esteja sofrendo de nada de grave. E vamos começar. A aula de hoje é sobre o racionalismo. Quem vai falar disso? O maior expoente do racionalismo que vocês precisam estudar, que se chama René Descartes. Você pode chamar ele de René Descartes, aí é de cada um. Se você for ler literalmente, René Descartes. Por que o René Descartes é importante? Porque o René Descartes, ele desconsiderou tudo que era atingido pelos sentidos. Quais são eles? Visão, olfato,
paladar, audição e tato. Descartes ele desconsiderou os sentidos como forma de se chegar ao conhecimento límpido, como forma de se chegar ao conhecimento ideal. Que conhecimento límpido nenhum é, né? Por isso que vai se evoluindo o conhecimento que havia de algo no passado, hoje é outro e no futuro será outro. Mas o Descartes afirmou que para se chegar ao conhecimento, de forma nenhuma, você deveria usar dos sentidos. Até porque ele falou, você deve duvidar de tudo que os sentidos possam lhe trazer como verdade. É a dúvida essencial. É duvidar de tudo aquilo que você vê, que você ouve, que você cheira, que você sente e que você prova, degusta. Porque só tem uma maneira para se chegar ao conhecimento de verdade. E essa maneira é a razão. É o pensar naquilo que você está vendo. Explica para mim. Explico. O Descartes, ele afirma na sua teoria, logicamente, que eu vou dizer de forma bem rasa, até porque eu não tenho toda essa profundidade, né? Que você só existe, você que está aí na minha frente, eu que estou aqui na tua frente, você só existe porque você pensa. Desculpe, tem uma parte aberta do meu nariz, então eu sempre estou achando que está escorrendo alguma coisa. Então você pensa. Se você pensa, você existe. O pensamento é a única forma de chegar ao conhecimento ideal. Então a frase que fica marcada pelo René Descartes é: penso, logo existo. Penso, logo existo. Então, como que Descartes explica isso? Ele explica assim, simples. Isso daqui só é um óculos porque eu penso que é um óculos. Lá na essência, eu pensei nisso, óculos. Eu pensei óculos. Isso daqui é uma massa inanimada. Mas como eu sou uma pessoa que eu vou usar da razão para entender essa massa, eu pensei essa massa como óculos. E daí lógico que a gente vai entrar, se estiver na sala de aula, numa discussão muito grande. Porque só o ser humano pensa. Porque ele tem total noção que ele existe. Daí eu vou escutar, óbvio. Mas o cachorro. Meu cachorro, professor, também pensa. Eu mando ele deitar, ele deita. Eu mando ele sentar, ele senta. Eu mando ele dormir, ele vai. Eu falo para ele parar, ele para. Mas essa discussão se torna aprofundada porque daí eu vou falar assim, mas ele não pensa de forma racional. Por quê? Porque o cachorro sequer sabe que ele é cachorro. Sequer sabe que ele existe.
Quem sabe que o cachorro existe sou eu que penso. Penso aquela massa viva. Cachorro. Se eu tivesse lá na minha essência, lá no início dos tempos, se eu tivesse pensado em gato, o cachorro seria gato. O que faz o conhecimento existir de fato é o pensamento. O que nos faz, para René Descartes, o que nos faz existir é o que a gente pensa. Então, penso, logo existo. O que faz com que a gente exista não é a nossa visão. Não é nossa audição, nosso tato, nosso olfato, nosso paladar, mas sim nosso pensamento. Professor, não entendo. Eu penso que eu estou enxergando uma camiseta preta. Então, pelo meu pensamento, ela existe preta. Mas, professor, existe aí a íris que vai lá encaixar com a cor. E toda a cor que tem aí é tudo menos preto. Por isso que você vê preto. Não. Tudo que tem aí pode ser exatamente o que eu penso. E não que o meu sentido mostra. Porque meu sentido mostra aquilo que eu penso. Barra, hein? Penso, logo existo. Ergo et sum. Penso, logo existo. Ergo et sum. Professor, explique direito. Explico. Existem teóricos. John Locke, no primeiro ano. A experiência dos sentidos é o que nos faz crescer, evoluir, imaginar. Somos uma tábua branca. A partir que acreditamos na nossa sensibilidade, visão, tato, olfato, paladar, audição, começamos a conhecer mais e vamos experimentar, e as experiências vamos acertar e errar e vamos evoluir. Manuel Kant. Existe o conhecimento a priori feito pela visão, tato, olfato, audição, paladar e visão. Mas existe uma que vai além dos sentidos, que é onde eu vou experimentar, fazer experimentos intelectuais. Então, para Immanuel Kant, a priori, a posteriori. Para John Locke, empírico, empirismo, tenho que sentir, sensível, e vou viver das experiências com essa sensibilidade. O Kant fala, a experiência é bom também, mas eu tenho que ir além. Então, a priori é bom, mas eu tenho que ir a posteriori. E daí vem, sensacional, o René Descartes e diz o quê? O meu pensamento é aquilo que determina o que existe. Não vou pegar isso não, que às vezes eu mexo na cama. Penso branquinho. Só é branquinho, só é corretivo, porque eu penso branquinho. Se eu pensasse pretinho, seria pretinho. E para fazer com que isso funcione, para que fazer com que essa ideia funcione, o Descartes fala o quê? Temos que partir da dúvida. Temos que a todo momento buscar o pensamento ideal.
para dirimir as dúvidas. Dirimir as dúvidas. Dirimir as dúvidas. É nesse momento que o Descartes fala: penso, logo existo. Estou olhando aqui porque está querendo cair alguma coisa aqui. Me perdoe. Penso, logo existo. Se eu não penso, eu não existo. Penso o que, professor? Penso racionalmente. Então, vamos parar com a briga. Vamos parar com a briga. Vamos parar com isso. O cachorro pensa, mas ele pensa racionalmente, não. O cachorro pensa que se ele atravessar a rua de qualquer jeito, numa correria atrás de um gato, se o carro passar por cima dele, ele vai morrer? Não, ele não pensa. Se ele não pensa, ele não tem consciência sequer que ele existe. Quem vai lamentar a morte, chorar a morte dele, é exatamente o ser humano. Sou eu. Que apesar de tentar evitar, não vá, volta, deita, senta, não consegue evitar que ele passe na frente de um carro, seja atropelado e morra. Ele tem consciência do perigo que vai acontecer? Quem pensa aquele animal cachorro somos nós. Quem pensa aquele outro animalzinho gato somos nós. Nós somos seres pensantes e por isso existimos. Nós pensamos existência. Por isso nós existimos. Ah, mas tem uma pessoa que pensa isso, pensa aquilo outro e existe de forma diferente. Não estamos aqui para discutir a forma que as pessoas pensam, porque daí vamos entrar numa discussão muito mais política e muito menos filosófica, que não é errado. A filosofia a política faz parte da filosofia, mas não é esse, não é essa a meta, não é esse o objetivo. O objetivo é entender que o Descartes criou uma escola chamada Escola dos Racionalistas. Razão. A razão é a maior habilidade do intelecto humano. A razão é a maior é o maior argumento que o ser humano tem para provar que ele existe. Eu já tinha falado, a razão é a maior habilidade do intelecto humano. Sem razão, sem pensamento racional, eu não existo. Então, penso, logo existo. E dessa forma racionalista eu sempre vou duvidar de tudo. Não é ceticismo, é racionalismo. Eu sempre vou procurar a razão para explicar por que eu sou assim, e por que eu vejo isso, e por que eu entendo isso, e por que eu existo desta forma. Então nós vamos ver na aula presencial, se a gente tiver oportunidade de ter essa aula presencial, 3, 4 ou 5
habilidades do intelecto. São eles. Vamos tentar lá. A imaginação, o juízo, a memória, imaginação, juízo, memória, a percepção e, por fim, razão. Então vamos lá. O juízo. O juízo é aquilo que Aristóteles defende que você tem que ter para julgar o certo e o errado. Grosso modo, é quando a tua mamãe fala juízo em filha, juízo em filho, juízo é a habilidade do intelecto que você tem em julgar, fazer juízo do que pode ser certo e do que pode ser errado. Juízo. Grosso modo é isso. Filha, você vai a tal lugar? Filho, você vai a tal lugar? Tenha juízo. Chega lá e julgue certo ou errado. Entenda para você, como ser pensante, o que é certo e o que é errado. E o que o juízo não é o mesmo para todo mundo, né? Isso também tem que ficar muito claro. O juízo não é o mesmo para todo mundo. Juízo. Aristóteles falou de juízo. É a capacidade de se julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Entender e fazer ou não, e ter ou não uma atitude. Fazer ou não tal coisa é o juízo. A segunda que nós falamos aqui é a imaginação. 2. Na imaginação, ela é aquilo que pode anteceder o juízo? É aquilo que pode anteceder a sua atitude? É. Você imagina como vai ser. Você sabe que você vai ter que julgar alguma coisa, você imagina. Não, eu vou em tal lugar, naquele lugar, onde tem aquela menina, aquele menino que eu gosto, e lá eu vou fazer isto, assim, assim, assim. Depois eu vou pegar e fazer isso, aquilo. Você imagina o que pode acontecer. E como você pode se defender daquele obstáculo que pode surgir. A imaginação normalmente é o nosso mundo perfeito. Para a nossa imaginação normalmente surgem obstáculos, mas a gente consegue transpô-lo, até porque nós somos racionais, a gente pensa, logo a gente existe. A gente já pensa, a gente já imagina antes de pensar o que pode acontecer e como você vai resolver. Mas às vezes acontece algo que você não havia imaginado. Lhe pega de surpresa. Vamos falar de novo de forma bem grosseira. Você imaginou ir bonito, de branco, todo galã, belezão. Choveu. O primeiro passo que você deu na rua veio um cafu. Te sujou. Isso eu não tinha imaginado. Imaginação. A imaginação lhe dá a chance
de tentar entender o que você fará se algumas ocasiões ocorrerem, se algumas coisas ocorrerem, se alguns problemas ocorrerem. Imaginação. Eu não imaginava que ia ser assim. Você imagina a prova do professor Kleber, eu vou chegar, fazer isso. Você fica imaginando como vai ser a prova. E chega lá, não é nada daquilo. Mas você vai ter o juízo, você estudou. Você estudou, você vai imaginar algo perto do real. Perto do que realmente vai acontecer. Agora, se você não usou do seu juízo e não estudou, só imaginou, na hora que chegar lá, pau no gato. Dor de barriga, falar que tá passando mal, não tá bem, e assim por diante. Memória. Juízo, imaginação, memória. Professor, por favor, para quê que eu vou usar minha memória? Se eu já usei meu juízo para fazer um juízo sobre aquilo que é certo e o que é errado, se eu já imaginei o que pode ocorrer para eu, de acordo com o meu juízo, escolher a parte certa e a parte errada, por que a memória? Porque a memória vai lhe ajudar a viver bons e evitar maus momentos naquela ocasião presente. Tem uma frase tonta do senso comum, mas muito bonita. Se recordar é viver. Recordar é viver. Eu ia falar outra coisa, não vou. Recordar é viver. Recordar é viver de forma consciente, racional, viver melhor. A memória lhe ajuda a praticar aquilo que foi bom e a desviar daquilo que foi ruim. Memória. A memória é feita para mostrar o que você pode continuar no presente que você fez no passado, por exemplo, ou que se você fez há um minuto atrás, e que você não deve continuar no presente porque ocorreu há um minuto atrás, a sua memória não foi boa. Lógico que a gente sempre lembra, a memória é algo mais espaçado, algo mais longo, temporalmente falando. Provando aquela festa, eu lembro que eu já fui naquela festa. Eu fui com uma roupa clara, dessa vez eu não vou roupa clara, porque as memórias não são boas. O que aconteceu lá? Já cheguei sujo, é longe, tem que ir a pé. Eu fui naquela festa e aquela menina ou aquele menino que eu gosto vai lá, tá lá. Eu lembro que da outra vez eu não tive ousadia de ir lá pra conversar, mas dessa vez eu vou. Com juízo, imaginando o que pode ou não acontecer quando você chegar à pessoa, mas relembrando que não passou nada disso, não houve juízo, não houve a imaginação, porque você não fez. Agora você vai lembrar que você não fez, você vai tentar, você vai tentar, você vai arriscar, você vai experimentar, você vai raciocinar sobre o que fazer. Olha que interessante. Memória. Pô, aquele beijo que eu dei naquele menino, naquela menina foi sensacional. Mas eu poderia ter feito isso antes, porque eu sei que ela gosta de mim. Aí já veio um juízo, né? Do certo que errado. E eu já entendo como eu devo chegar nela ou conversar com ela e a imaginação.
Você imagina como fazer. Então vou usar daquilo que deu certo para fazer de novo. E vou evitar aquilo que deu errado para não cometer o mesmo erro. Memória. Voltando. Juízo. Imaginação. Memória. Professor do céu. O que tá faltando? Tá faltando segurar isso daqui e não deixar isso daí que cair. Desculpe. Aí. Pronto. Juízo. Imaginação e memória. Mas professor, já deu, né? Vou ter o juízo de fazer, de conseguir julgar o certo e o errado. Eu já imaginei o que aconteceu, o que pode vir a acontecer, as atitudes que eu vou tomar de acordo com aquilo que acontecer. E eu já tenho uma memória para imaginar aquilo que eu devo fazer e fazer as coisas certas e não cair no errado. E o que mais falta? Percepção. Ah, professor, você está de brincadeira. Percepção. A forma pela qual você percebe o que está ao seu redor, à sua frente e anterior a você. Faz 30 minutos que eu estou falando aqui. A minha percepção em pegar esse bicho aqui, em colocar ele deitadinho, demorou. Eu demorei para perceber, para sentir o que poderia acontecer. Eu tive o juízo do certo e errado, ele não vai me atrapalhar, ele não vai ficar caindo, deixo lá certinho, ele não cai. Eu imaginei, se ele cair, eu vou lá e cato e coloco ele ali. E na memória, não, já fiz isso aqui, já pus aqui, ele não caiu. Vou manter ele assim, tá tudo certo. Deu certo não. Eu não utilizei minha memória corretamente, porque da outra vez eu coloquei ele assim de fato, em pé. Mas coloquei ele com encosto e isso me passou pela memória. Eu imaginei que ele não ia atrapalhar, mas ele me atrapalhou porque vocês podem ver, ele dá um reflexo aqui na luz ali, começou a dar um reflexo aqui no meu olho e isso me atrapalhou. E eu tinha juízo do que é certo e errado. O certo e errado é quando você vai dar uma aula, você não deixe nada que possa de alguma forma te atrapalhar. Então a minha percepção ela não foi adequada. Fácil, hein? Juízo. Eu citei Aristóteles. Imaginação. Eu vou citar Sartre. Chamo por Sartre. Para citar imaginação. Memória. Eu vou citar um cara que a gente não estuda ele, chamado Bergson. B-R-G-S-O-N. Bergson. Se não for assim, quando nós estivermos pessoalmente, presencialmente, eu vou escrever dos slides e daí a gente lê certo. Bergson. E via percepção. Na percepção, poderia citar Epicuro para falar de prazer, como ele percebe o prazer. Sócrates para falar de conhecimento, como que é? Ele percebe que ele pode dar algum conhecimento e receber outro conhecimento. O próprio Aristóteles, a percepção dele de
o que ele considera felicidade, como ele pode se sentir feliz, percepção. Mas vamos falar de forma geral. O que é percepção? É como a gente percebe o mundo que está em nossa volta, ao nosso lado, anteriormente, a nossa percepção. É a sensação que a gente tem naquilo. Vou ser grosseiro de novo. Tô chegando lá, na linda. Tô falando de mim agora. Como eu sinto, qual a percepção que eu tenho para usar minha memória e ver o que eu não devo, o que eu devo fazer, imaginar o que pode acontecer e já formar um juízo para não cometer erros e não fazer coisa errada e fazer certa e entender o que é certo e o que é errado para ela. Percepção. Como eu sinto aquilo que está ao meu redor, à minha volta. Legal. Acabou, professor, com a graça do bom Senhor. Acabamos a última aula, né? De filosofia do primeiro bimestre. Que bom. Faltou o principal. Juízo. Principal para esta aula. Juízo. Aristóteles. Imaginação. Sartre. Memória. Bergson. Percepção. Qualquer coisa. Você. Como entender o que está acontecendo à sua volta, mas vamos por Aristóteles, Sócrates, Platão. E vamos chegar no Renézinho, no René Descartes, a razão. Juízo, imaginação, memória, percepção e razão. Tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar de forma racional. Porque, segundo Descartes, penso, logo existo. Penso branco, logo branco existe. Penso óculos, logo óculos existe. Penso grampeador, logo grampeador existe. Penso caderninho azul, logo caderninho azul existe. Penso bolsinha, logo bolsinha existe. Mas que o meu pensamento possa me trazer conhecimento, eu preciso pôr em dúvida meus sentidos para que eu possa me aprimorar cada vez mais. Quais sentidos? Tato, olfato, visão, audição e paladar. Ergo et sum. Penso, logo existo. A minha diferença como ser humano de qualquer outro ser vivo desse mundo. Eu penso que eu existo, então eu existo. Eu tenho nome. Eu tenho juízo entre o que é certo e o que é errado. E isso vai melhorando ou piorando com o tempo. Eu imagino o que eu posso fazer para atingir o certo e não atingir o errado. Eu memorizo o que eu fiz e não deu certo, ou que deu certo e repetir, ou deu errado e evitar. Eu percebo o que está à minha volta. Para usar bem aquilo que está na minha memória, para usar bem a minha imaginação e para
entender como eu posso escolher o certo ou errado, que é o juízo. Logo, eu uso da razão para perceber, memorizar, imaginar e fazer juízo daquilo que vejo de forma correta e racional. Racionalismo de Descartes. Penso, logo existo. Foi um prazer dar aula para vocês. Daqui 15 dias voltamos com uma nova aula de filosofia. Tchau, tchau. Valeu.